Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma palestra, né? Mais uma apresentação sobre esse conjunto de itens que nós vamos estar agora perante o Conselho do Terra Brasileiro, na construção realmente dessa renovação do padrão, das inovações que nós estamos querendo montar para construir esse padrão comentado. E hoje nós temos a ilustre presença do vice-presidente da CBKC aqui mais uma vez conosco, né, o Dr. José Luiz, e também hoje quem vai nos agraciar com todo o conhecimento que tem é o nosso querido Klaus, que vem trazendo uma palestra incrível sobre as angulações e sobre isso, o que reflete exatamente, diretamente na movimentação do terra brasileiro. Então, eu queria parabenizar a todos que estão aqui, tirando o domingo da manhã, nos presenciando aqui, dando realmente essa presença incrível de todos vocês, porque, eu volto a repetir, essa construção é feita a várias mãos. E com isso, a nossa raça, o nosso tesouro nacional, terra brasileira, está cada vez mais prestigiado por todos vocês aí pelo Brasil e pelo mundo. Temos presença de pessoas aqui da Europa, Finlândia, Áustria, entre outros países. Então, eu passo agora a palavra a vocês, ao nosso querido Klaus Dieter, do Canil Tingui, de Curitiba. A palavra é sua, Klaus. Um bom dia e muito obrigado. Bom dia a todos, né? Eu queria agradecer a presença de todos, muito legal também. Reafirmo a presença dos brasileiros, mas a presença da Marta, lá da Áustria, das nossas colegas da Finlândia. Isso é tudo muito bom, a gente deve trocar experiências. Eu sempre falo que a gente deve também mostrar as nossas experiências, né? Independente se estão certas ou se estão erradas, mas mostrar as nossas experiências. Hoje eu gostaria de falar algo que se discute muito no terreiro brasileiro. Eu me lembro desde que eu entrei, tinha aquela discussão, aquele cão é super angulado, aquele cão é muito pouco angulado, né? Ele tem movimentação de porco, né? Até faz o roll, né? Que nem se fosse um bulldog inglês, etc. Então, desde o começo que eu entrei na raça, a gente fala um pouco sobre isso, né? Não é um dos maiores problemas, graças a Deus, o terreiro brasileiro, mas é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção. Então, hoje a gente vai tentar mostrar para vocês um pouco, eu vou tentar mostrar para vocês um pouco do que eu aprendi ao longo desse tempo como criador, como expositor, discutindo a raça com outros criadores, dessa relação da angulação ou das angulações do terreiro brasileiro com a sua movimentação. É claro que uma coisa não se separa da outra de maneira nenhuma, né? Então, ao mesmo tempo que a gente fala sobre membro anterior, membro posterior, a gente está falando de movimentação. Então, uma coisa sempre vai ligar com a outra. Um cão com boas angulações, com angulações corretas, né, para a raça, ele vai se movimentar de forma típica à raça. Um cão com angulações ruins, ele vai se movimentar de forma não típica da raça, né? É interessante que o cão pode ter angulações ruins na frente e não atrás, pode ter angulações ruins atrás e não na frente. Isso vai depender do indivíduo, né? Então é bom que a gente discuta um pouco isso daí, mostre um pouco dessa experiência que a gente adquiriu ao longo do tempo. Não só eu, como todos nós aqui nessa sala que estão discutindo, né? Eu gostaria de novo dizer assim, gente, eu não sou veterinário, né? Apesar de ser agrônomo, a gente tem muito anatomia, fisiologia e tudo mais, genética, mas não dá para comparar com o conhecimento de veterinário, tá? Então eu peço desculpas desde já se eu falar alguma besteira, eu peço que, por favor, me corrijam, tá? Eu sempre digo que eu não sou dono da verdade. Inclusive, quando eu dou aula na universidade, falo isso para os meus alunos também. Eu não sou dono da verdade e estou aprendendo cada dia. Então, eu estudo muito até hoje, trabalho bastante para aprender cada vez mais. Então, assim, eu vou passar a minha impressão, a minha experiência, os meus conhecimentos.
Bom, pessoal, quando a gente está falando de membros, né, o que dá angulação no cachorro são os membros. A angulação relacionada à movimentação são os membros. Isso que a gente chama de esqueleto apendicular. Apêndices, né? Eu tenho o esqueleto base, que é em torno da coluna vertebral, né? E daí eu tenho os apêndices que se ligam a esse esqueleto base. Então a gente chama de esqueleto apendicular. Esse esqueleto apendicular, nos cães, são os membros, né? Que daí a gente divide em dois grandes grupos. Os membros torácicos, ou como a gente conhece na sinofilia, membros anteriores, né? E os membros pélvicos, ou como a gente conhece na sinofilia, os membros posteriores. E, é claro, são dois membros anteriores e dois membros posteriores. A gente pode achar que a gente é muito diferente dos cães, mas a gente não é. A gente também tem dois membros anteriores, os braços, né? E dois membros posteriores, né? Inclusive são ligados pela pelve, etc., que são as pernas. Então, na verdade, a gente só difere dos cães na maneira com como a gente vai usar esses membros. E daí, obviamente, isto vai implicar em diferentes angulações, em diferentes métodos, em diferentes tamanhos de ossos e assim por diante, tá? Então, esses membros podem ser divididos em anteriores e posteriores. Vamos dar uma olhadinha primeiro nos membros anteriores ou membros torácicos. Olha, uma coisa básica que eu acho que todo criador devia estudar bastante, né? Mas infelizmente algumas vezes a gente vê que algumas pessoas não sabem disso. Mas como é formado cada um desses membros, tanto anteriores quanto posteriores, né? Os membros torácicos ou anteriores, eles têm alguns ossos que são base para formar o membro, né? Em primeiro lugar, a escápula, ou o que a gente chama de ombro, né? É um osso plano, achatado, e bem largo, digamos assim. Depois da escápula vem o braço ou húmero, e daí vem o antebraço, que é formado por dois ossos mais finos, o rádio e a ulna. E daí vem a mão, propriamente dito, né? A mão é formada pelo carpo e metacarpo e os dedos. É bom colocar que o cão anda na ponta dos dedos, né? Ele não tem uma anatomia para o andar como nós, seres humanos. O cão anda sempre na ponta dos dedos. Se não me engano, o cavalo também anda na ponta dos dedos, né? Alguma coisa nesse sentido. E nos membros anteriores, então, nós temos o ombro, escápula, o húmero, o braço, o antebraço, que é o rádio e a ulna, e a mão propriamente dita, que é carpo, metacarpo e os dedos, né? As falanges. Uma coisa muito, mas muito importante, que a gente tem que sempre prestar muita atenção, e daí ela entra na caracterização, inclusive, do tipo do terrier brasileiro, é essa angulação entre a escápula e o húmero. A angulação escápulo-humeral, tá? Entre o ombro e o braço. Isso é muito importante porque ele vai dizer como o cão vai se movimentar. Então, como que ele vai fazer o trote, o galope, etc. Essa, então, é chamada angulação do ombro ou angulação escápulo-humeral. Como eu falei para vocês, ela é essencial para a movimentação, sem dúvida nenhuma. E ela vai ajudar a diferenciar um cachorro que tradicionalmente se movimenta em forma de galope e um cachorro que tradicionalmente se movimenta em forma de trote. É claro, pessoal, andar, trotar, passo, galope, todos os cães eles conseguem, desde que eles tenham as angulações corretas. Agora, você pode caracterizar uma outra raça por ser uma raça de trote, eu já vou falar isso daqui a pouco, ou ser uma raça de galope. Então, uma raça típica de galope é aquela que tem esta angulação aqui, voltar esta angulação aqui. Espero que vocês estejam vendo o cursor.
em cima do desenho, então a angulação formada da escápula com o húmero, tá? Esta angulação entre 100 e 120 graus, quer dizer, uma angulação mais aberta. Aqui a angulação está mais ou menos 90 graus, para vocês terem ideia. Mais ou menos 90 graus. Esse é o desenho é um desenho tipo, né? Do manual de estrutura da CBKC. Quando essa angulação está entre mais ou menos 100 e 120 graus, pode ir até 130, 135 graus. Não é muito comum, mas pode ir. Essa angulação ela permite uma mudança muito fácil do cachorro estar andando para o cachorro fazer o galope, que é uma movimentação em maior velocidade. Então, este cão pode atingir grandes velocidades em distâncias pequenas. E é interessante que essa angulação ela faz com que o cão, quando esteja parado, ele não precisa fazer muita força para suportar o corpo. Tá? É claro que tem a angulação dos membros posteriores que trabalha junto. Tá? Eu estou falando só do membro anterior por enquanto. Depois a gente vai juntar os dois. Agora, quando essa angulação, voltar para o desenho anterior, está em torno de 90 graus, então a gente diz que este é um cachorro que tipicamente faz trote. E ele tem um corpo profundo e alongado. Essa angulação ao trote proporciona maior estabilidade para o cão, porque o centro de gravidade, onde se concentra o peso, é um centro de gravidade mais baixo. Isso faz com que o cão tenha uma maior produtividade no movimento, com menor esforço para cobrir grandes distâncias. Então, a angulação do ombro entre 100 e 120 graus é uma angulação típica dos terriers, algumas vezes até mais do que isso, tá? Eu já vou falar que no terrier brasileiro em torno de 110 graus. A angulação de 90 graus é uma angulação, gente, super típica de pastor alemão. A angulação escápulo-humeral de 90 graus é uma angulação super típica de pastor alemão. E é isso que faz, também já vou mostrar, que ele tem uma passada muito maior, um alcance muito maior. Uma angulação de 100 a 120 graus, a passada acaba sendo um pouquinho menor. Só que essa angulação de 90 graus na angulação do ombro, ela faz com que tenha uma passada maior e um centro de gravidade do cão mais para baixo. E daí ele consegue cobrir maiores distâncias sem muito desgaste. Um cão pastor alemão ele é feito para trotar 90 a 100 km por dia. Né? Ele é feito para trotar grandes distâncias. O terrier brasileiro consegue fazer isso? É complicado. Um terrier qualquer consegue fazer isso? É complicado. Uma das coisas que dificulta para ele para fazer grandes distâncias no dia é essa angulação. Em compensação, um terrier brasileiro, ele consegue muito mais rápido e consegue fazer uma mudança de velocidade do quase parado, do andando pro galope, muito mais rapidamente do que um pastor alemão, tá? E um dos grandes responsáveis por isso é a angulação do ombro, a angulação escápulo-humeral. De novo, repito, eu não estou dizendo que não tem nada a ver com o membro posterior. A gente já vai juntar tudo para a gente ter uma ideia melhor. E aqui mostra bem esse exemplo. É uma figura que eu adaptei do Jerusalimsky, um russo que escreveu um livro, eu até tenho aqui do lado, um livro muito bom de conformação dos cães e a sua avaliação. Né? Então dá para ver bem. Vamos pegar aqui esse exemplo, é um terrier. Eu coloquei originalmente no livro do russo, só tem essa linha tracejada, eu coloquei uma linha um pouquinho seguindo reto até o chão, para a gente ver
como que essa angulação escápulo-humeral ela influencia no tamanho da passada. Então, aqui no desenho A, eu tenho o pastor alemão com uma angulação de 90 graus. Com essa angulação, se eu seguir reto, eu vejo o alcance, mais ou menos, da passada dele, tá? Então, por isso que faz um cão trotador. E daí o centro de gravidade dele vai bem aqui embaixo. E isso faz com que ele gaste menos energia para cobrir grandes distâncias. Mas, em compensação, para ele é mais difícil correr uma alta velocidade, uma velocidade muito grande, mesmo que por pouco tempo, por causa do centro de gravidade dele mais baixo. Então, ele tem um alcance maior. Na figura do meio, é um Schnauzer, ele tem uma angulação mais ou menos como se fosse do terrier brasileiro, em torno de 110 graus. E aí que eu quero que vocês prestem atenção. A angulação do terrier brasileiro não é exatamente uma angulação típica de terrier. É quase lá, mas não é exatamente de terrier, tá? Então, a angulação de 110 faz com que a passada se encurte. E se eu for para um terrier típico, onde que a angulação é maior do que 110, ela pode chegar até 130, 135 graus, se bem que nos padrões do terrier, das raças terriers, olha, eu procurei vários padrões e o único que fala em angulação é o terrier brasileiro. Já vou mostrar o que está no nosso padrão, que fala em 110 graus, como se fosse a angulação do Schnauzer. Mas a gente sabe que os outros terriers têm uma angulação bem maior. Então, esta angulação escápulo-humeral passa de 110 graus. É a angulação A. Eu quero que vocês vejam aqui que a A e B são ângulos complementares. Então, isto daqui, a soma dos dois, vai dar sempre 180 graus. E, claro, o círculo todo 360 graus. Tá? Então, a angulação escápulo-humeral é a angulação A. E A mais B é uma angulação complementar que dá na sua soma 180 graus. Quanto maior esta angulação escápulo-humeral, menor é a passada, tá? Por isto que a gente vê nos terriers aquela passada mais curta e uma maior frequência de passada. E aí começa a primeira diferença do terrier brasileiro para os outros terriers. A gente já discutiu antes, né? Ele tem um formato arredondado, ele tem a linha superior levemente ascendente, a garupa é bem arredondada, é um cachorro de formas arredondadas, mas uma diferença que os juízes têm que tomar cuidado. O terrier brasileiro, ele tem uma passada relativamente curta, tem uma maior frequência, mas não é tão curta quanto os outros terriers. A passada não é tão frequente quanto nos outros terriers. Por que nos outros terriers a passada é mais frequente? Porque como ele não tem uma amplitude de passada muito grande, ele acaba tendo que ter uma frequência maior para cobrir a mesma distância no mesmo tempo. Tá? Agora, o Schnauzer, que tem uma angulação muito semelhante à do terrier brasileiro, ele tem uma passada um pouco maior. Tá? Então, quando a gente pega uma linha lá de julgamento de grupo, por exemplo, e você vê o Kerry Blue, o Welsh, o Lakeland, os Fox, pelo duro, pelo liso e tal, os juízes tendem a ver a movimentação, querer que a movimentação do terrier brasileiro seja exatamente como dos outros. Não é que ela é diferente, mas ela não é exatamente igual a dos outros. Isso é uma coisa extremamente importante. É claro que você vê que um terrier brasileiro com uma passada lá longe, aí tem alguma coisa de errado seriamente na angulação dele. Daí a angulação é bem menor do que 110 graus, provavelmente chegando bem perto de 90. Tá? E entre 90 e 110 graus é uma diferença muito grande. E isso
vai dar uma diferença muito grande na passada do Terrier brasileiro, tá? Então, a gente já começa a discutir, olha, como a angulação dos membros anteriores tem a ver muito com a movimentação típica. Primeiro ponto que a gente tem que ver no Terrier brasileiro, né? E essa angulação, e daí eu peguei agradeço desde já pro Fernando Bretas, eu peguei esse slide dele lá da apresentação que ele fez no congresso da CBKC, e essa angulação, ela é muito importante para mais uma coisa, a posição do pescoço, né? Como que é o pescoço. Aqui ele está falando de um cão ideal, mas a gente pode começar a pensar no Terrier brasileiro também, né? O primeiro aqui é a posição do cão ideal, com angulação de 90 graus, e o pescoço acaba ficando em uma posição muito boa, onde que o próprio cão não tem muito desgaste para manter a cabeça dele levantada, né? Quando eu tenho uma angulação escapulohumeral muito grande, olha aqui, ó, tá abrindo aqui, na primeira na 90 graus, no segundo, nossa, deve dar uns 120, 130 graus, por aí. Eu não medi aqui, eu até peguei o transferidor do meu filho emprestado para medir as angulações, nesse eu não medi, mas é uma angulação bem maior. E esse é interessante, é chamado pescoço de ovelha, né? Porque tem um desbalanceamento por causa dessa angulação, e nem inclusive o cão, ao andar, ele fica balançando muito a cabeça. Tá? Sobe, desce, e daí ele tem um desgaste maior. E uma angulação muito pequena, né? O pescoço de cisne, a gente vê que o pescoço volta um pouquinho para trás e ele faz uma força maior para manter esse pescoço assim. Mas por que o pescoço fica desse jeito? Por causa da angulação, que é menor do que 90 graus. Eu, particularmente, eu não conheço todas as raças, obviamente, mas eu nunca vi uma raça com angulação menor do que 90 graus. Isso deve prejudicar muito a movimentação, né? Eu também não vi nunca um cão com angulação menor do que 90 graus. É um problema, se tiver, não sei, mas daí deve ser um problema extremamente sério. E como que é no Terrier brasileiro? Vamos lá. Lá fala no padrão anteriores, aparência geral, vistos de frente, retos, moderadamente afastados, mas alinhados com os posteriores, né? Em linha reta com os posteriores. Que também são retos, porém mais afastados. Os anteriores são um pouquinho mais próximos e os posteriores um pouquinho mais afastados. Não quer dizer que é um cão sem vendo assim de lado angulado, né? Os ombros são longos, os braços, o ombro é a escápula, né? Os braços, que é o húmero, aproximadamente do mesmo comprimento que a escápula, isso é importante. E daí entra algo extremamente importante que caracteriza o Terrier brasileiro, formando com isso um ângulo de 110 graus. Eu já vou mostrar um desenho para vocês. Os cotovelos são colocados junto ao corpo, no mesmo nível da linha inferior do peito. Já vou mostrar também. Antebraços retos, finos e secos. Os carpos, que é o pulso, né? São muito moderados, retos e finos, quase perpendiculares ao solo, fazendo um ângulo de 90 graus. E as patas anteriores compactas, obviamente, nem viradas para dentro, nem viradas para fora, e os dois dedos do meio são um pouco mais longos. Vamos dar uma olhada. Esse daqui é um desenho feito pela nossa amiga Rosana Canap, né? Que nos está ajudando, auxiliando muito, mas muito, inclusive junto com o Conselho Sinotécnico, né? O professor Bretas, o professor Cláudio Rossi, e está nos ajudando muito com esses desenhos para depois a gente fazer um padrão comentado, colocar primeiro, claro, à disposição dos criadores, para discutir com os criadores, etc. Então, esse eu pedi para ela fazer um perfil, né, só com as linhas de fora, para mostrar, tentar mostrar para vocês como que funciona. Então, o perfil é da Rosana e tudo que está dentro ali, gente, inclusive os ossos, fui eu que coloquei. Então, eu peço desculpa se alguma coisa não está muito legal. Eu não sou um expert em computador, mas vamos lá. Sem problema. Eu falei para vocês que este ângulo entre a escápula e o húmero é chamado ângulo
escápulo humeral. Aqui eu dividi ele em dois ainda, só para a gente ter ideia. Eu tracei uma linha paralela ao chão, essa linha que vocês estão vendo. Entre a escápula e até a linha paralela é um ângulo, entre a linha paralela e o húmero é outro ângulo, né? E a soma desses dois ângulos dá 110 graus no terrê brasileiro. Tá? É importante que este ângulo aqui, o A, ele seja em torno de 45 a 55 graus. A gente tem que tomar cuidado, pessoal, que não é só esse ângulo de 110 graus que é importante, mas se eu decompor esse ângulo em A e B e pegar só o A, é importante que ele esteja entre 45 e 55 graus, para não dar o desbalanceamento. Se ele estiver muito grande aqui, eu vou ter uma outra posição, outra movimentação. Se ele estiver muito grande, o B estiver muito grande, muito maior, eu vou ter outra posição, tá? Então, olha só o que eu fiz aqui, ó. Eu peguei uma linha reta pelo meio da escápula, né? Fui até embaixo e vi a distância até os pés. Esta daqui é o tamanho da passada do terrê brasileiro com ângulo de 110 graus. E daí aqui, gente, eu fiz questão de pegar o desenho e marcar direitinho. Ali está, este ângulo está direitinho 110 graus. É claro que na prática, o ideal é 110 graus, mas você tem cachorros com 105, 108, 112, né? Isso é até muito difícil de medir ali, porque o cachorro tem os ligamentos, tem músculo, né? Tem carne, tem pele, tem pelo e tal. A gente tenta, através da palpação, ver onde que está cada osso deles para ver mais ou menos a medida. Mas a gente pode acompanhar pela passada também. Então, o terrê brasileiro tem um pouco mais do que o ombro de ângulo fechado, que é típico dos terrês, que isso daqui dá 45 graus, e um pouco menos do que o ângulo aberto, que é do galgo, que dá bem, típico de galgo, que dá bem mais do que 45 graus. Tá? Então, assim, o terrê brasileiro tem entre 45 e 55 graus, uma média de 48, 50 graus, mais ou menos esse primeiro ângulo aqui. Tá? Então, é muito importante que a gente já tenha isso em mente para tentar depois ver como que funciona com os membros posteriores e daí passar para juntar os dois e ver a movimentação do terrê brasileiro. Outro desenho da nossa querida Rosana Knapp, né? Ela está fazendo uns desenhos maravilhosos, gente, sem dúvida nenhuma. E daí eu gostaria de, nesses dois desenhos, além de pegar a angulação escápulo-humeral, a gente pode ver essas duas linhas vermelhas, né? A escápula e o húmero, aqui também dá 110 graus. Gente, talvez exatamente a posição ali não seja 100%. Mas o que eu quero mostrar aqui é a angulação, tá? E daí entra o antebraço, carpos, metacarpos, né? Dedos e etc. A pata em si. Então, característica desses membros anteriores, cotovelos colocados junto ao corpo, na mesma linha, no mesmo nível da linha inferior. Então, os cotovelos têm que bater esta altura aqui, estão vendo? Aqui estão os cotovelos. Tem que bater a altura da linha inferior do corpo. O peito não pode ser muito profundo, porque os cotovelos vão ser muito curtos. Daí eles vão acima da linha inferior do corpo, ou os cotovelos serem muito para baixo. Tudo isso daí, se os cotovelos forem muito para cima ou muito para baixo, muito para cima ou muito para baixo, vai influenciar na movimentação deles também. Os antebraços retos, finos e secos, isto não quer dizer antebraço de pequeno lebrel italiano. Por favor. Né? Aquele bem fininho, etc.
né? Eu sempre brinco com o meu grande amigo Elias, aqui de Curitiba, né? Que cria pequeno lebrão italiano. Eu tenho a impressão que eles vão pular do sofá e vão quebrar a perna, de tão fininhos. E ele me falou, olha, de vez em quando até acontece, tá? O terrier brasileiro tem que ser um cão forte, um cão robusto, que ele possa pular e tal, sem ter problema nenhum. Então, retos finos, mas não tão finos, por favor. E esse é problema de padrão, né? Se você vê o padrão do pequeno lebrão italiano desfino e vê o padrão do terrier brasileiro desfino, pronto. O terrier brasileiro tem que ter antebraço, né? Fino que nem do lebrão italiano, mas não é bem assim. Os carpos, aqui em cima, nessa região aqui, muito moderados, retos, finos, quase perpendiculares ao solo, carpos e metacarpos, né? E as patas anteriores compactas, nem virada para dentro, nem virada para fora, né? Relógio, né? Para dentro, para fora, e etc. Sendo que os 2 dedos do meio, a gente estava discutindo lá com a Rosana, com o Cláudio, com o Fernando Bretas, né? Com o Carlão, esses 2 dedos do meio um pouco mais longos que os dedos de fora. E daí a gente passa para o membro pélvico ou membro posterior. Aí tem alguns truques bem interessantes que eu até aprendi com o Bretas. Quer dizer, eu já tinha ouvido falar e tal, mas daí eu tirei minha dúvida com a palestra do Bretas. Os membros pélvicos, ou chamados normalmente de membros posteriores, eles são formados pela garupa, que na verdade, é pelve, né? A gente chama de pelve, que bacia, né? O conjunto das duas pelves dos 2 lados é a bacia, né? Então, a mesma coisa do ser humano. Então, aqui eu tenho o íleo e o isquio. Isso daqui forma a garupa. É importante, vocês estão vendo aqui ponta do isquio? A gente fala muito em quadratura do terrier brasileiro, inserido num quadrado e tal. Então, quando a gente vai medir horizontalmente o terrier brasileiro, a gente tem que medir da ponta do externo até a ponta do isquio, tá? Não é aqui na base da cauda, não é aqui em cima na garupa, é na ponta do isquio que a gente tem que medir o terrier brasileiro. Então, tem a pelve, né, formada pelo íleo e pelo isquio. O fêmur, que é a coxa, se eu não me engano, talvez o Carlão possa me corrigir depois, o fêmur é o osso mais longo do corpo, né? É isso, Carlão? O fêmur é o osso mais longo do corpo? Sim, sim. É o osso mais longo do corpo, sim. Então, a pelve é um osso achatado também, como a escápula, e o fêmur é um osso arredondado, né? E depois vem a perna propriamente dita, que é a tíbia e fíbula, né? A tíbia é um osso um pouquinho mais grosso, mais largo, e a fíbula é um osso bem mais fino. E daí vem a pata propriamente dito, né? Os tarsos, metatarsos, os dedos ou falanges, né? A pata propriamente dito. E aqui, na pata traseira, no membro posterior, os tarsos e o metatarso, os metatarsos, formam o que a gente chama de jarrete, o famoso jarrete, né? Que forma lá o jarrete de vaca e tal, que o terrier brasileiro não pode ter. Aliás, que eu saiba, nenhuma raça pode ter jarrete de vaca, né? Então, de novo, garupa, que é o íleo e isquio juntos, né? Que forma também, a gente também chama de pelve. A coxa, que é formada pelo fêmur, e daí aqui tem muito músculo no meio. A perna, que é formada pela tíbia, esse osso mais grosso, e a fíbula, o osso mais fino. E a pata, que é formada pelos tarsos, metatarsos e dedos, que vai formar o que a gente chama de jarrete. Uma coisa que eu acho extremamente importante para tudo no terrier brasileiro, a angulação da garupa, da pelve, né? Que é o íleo e o isquio.
Então, aqui eu também peguei lá da palestra do professor Bretas, né? Muito legal, ele explicou isso lá. Quanto mais inclinada a garupa, mais baixa a inserção de cauda. Olhem só, a garupa está bem inclinada. Aqui menos, aqui menos, aqui menos. E aqui ela está, nossa, muito menos inclinada. Então, aqui vocês podem ver que a inserção de cauda é bem mais alta, tá? Qual é a inserção de cauda do terrê brasileiro? Isso eu gosto de pegar no pé, porque é uma característica de terrê brasileiro, mais uma, que o diferencia de outros terrês, né? A gente vê, pega Fox Terrier pelo duro ou pelo liso, a cauda está lá em cima, né? Inclusive, eu já ouvi falar, né, nos Estados Unidos, o pessoal até coloca fio de ouro, implanta fio de ouro, para a cauda ficar reta o tempo todo, né? Sinal de excitação. Daí o cachorro está dormindo, está com a cauda reta também, né? Porque o fio de ouro faz segurar ali. Mas isto é típico de outros terriers, não do terrier brasileiro. Mesmo porque ele tem formas arredondadas. Olha aqui. Cauda saindo a 45 graus e formas arredondadas. Quando eu tenho a pelve, a garupa, né, o ilho isquio, mais paralelo ao chão, não tão angulado, em relação ao chão, tá? Eu não estou falando em relação à coxa, ao fêmur. Daí eu tenho um cão com linhas mais retas, estão prestando atenção aqui, e inserção de cauda muito mais alta, tá? O caso do terrier brasileiro, até eu decompus esse desenho, vou usar o desenho aqui do meio. A inserção de cauda é 45 graus e as formas são retas. Você vê aqui no primeiro desenho, a angulação da pelve em relação ao solo é muito inclinada. Isso faz com que ele tenha uma garupa muito caída. De novo, qual é o cão típico para mostrar isso daqui? Esse extremo é o pastor alemão. No outro extremo, cão típico para mostrar isso, Fox Terrier, pelo liso, pelo duro, praticamente a mesma coisa, tá? E o Terrier brasileiro, ele fica bem no meio. Isto, junto com o membro anterior, com a angulação do membro anterior, faz com que o Terrier brasileiro tenha uma movimentação típica dele. Não é exatamente igual a dos outros terreiros, próxima, mas é típica dele. O que a gente vê, infelizmente, eu vejo gozado, daí eu não sei se vocês vão concordar, mas há 20 anos atrás eu via alguns terreiros brasileiros com esta angulação, a segunda da esquerda para a direita, né? Com inserção de cauda baixa. Nossa, eu até brincava. Eu via terrier brasileiro de vez em quando com inserção de cauda lá no jarrete, quase, né? Claro que a gente brinca, a gente exagera, mas eu via isso. E hoje eu estou vendo alguns terriers brasileiros com inserção de cauda muito alta, tá? Inclusive em pista, algumas vezes eles parecem que estão com a cauda bem reta. É claro que não é um fox, então a cauda não fica exatamente reta, tem muito da excitação do cachorro para ficar reta, mas não é só a excitação do cachorro que faz com que ela fique reta para cima. É a angulação da escápula, não, da pelve, tá? Da garupa, em relação ao chão. Não estou falando da angulação da pelve em relação ao coxa, do ilho isquio em relação ao fêmur, tá? Eu estou falando em relação ao chão. Essa angulação aqui em relação ao chão. Então, a gente tem que tomar muito, muito, muito cuidado. 45 graus e a inclinação da pelve não tão inclinada, mas também não tão paralela ao chão. Uma inclinação mais moderada em relação ao chão. Aqui não é do terrier brasileiro, tá? Por favor, não é de terrier brasileiro. Eu só peguei como exemplo alguns problemas de angulação, né? Nesse caso é um pastor, na verdade, né? Também, não, essa não é a figura do russo, mas é um pastor aqui onde que ele mostra as angulações. O terrier brasileiro, nesse caso, não fala qual que seria a angulação. Mas a gente tem que tomar muito cuidado,
Porque aí, na angulação traseira, no membro traseiro posterior, entra mais um fator, que é a angulação do jarrete, tá? Então, a gente tem que ver a angulação. Então, aqui eu tenho o ilho, o isquio, né? A pelve, a coxa, o fêmur, daí a perna e o jarrete. A gente tem que ver esta angulação da perna com o jarrete também. Então, aqui você vê garupa plana, né? O ilho e o isquio quase paralelos ao chão, onde que daí eu tenho forma mais quadradas e a inserção de cauda é mais alta. E aqui uma garupa caída, né? Dá para ver bem como fica todo o conjunto das angulações, inclusive o jarrete, e acaba que a inserção de cauda é mais baixa. Lembrando que a cauda é uma continuação da coluna vertebral, tá? Muito, muito importante isso. Deixa eu ver, eu estou com minha cola aqui do lado também. Como que é no terreiro brasileiro? O que fala do terreiro brasileiro? Dos membros... perdão, aqui, houve um erro meu aqui. Aqui não é membros anteriores, por favor, é membros posteriores. Eu acabei esquecendo de tirar anteriores. Membros posteriores. Erro meu. Nem tudo é perfeito, né? Vamos lá. Aparência geral. Fortemente musculosos, coxas bem desenvolvidas, mais afastados do que os anteriores. Então, os membros anteriores, eles têm que ser paralelos, ter um certo afastamento, mas os posteriores continuam sendo paralelos e um pouquinho mais afastados. Por favor, não é uma diferença assim, membro posterior assim, membro anterior é assim. Não, não é uma diferença tão grande, tá? Então, as coxas, como a gente falou ali, bem desenvolvidas e musculosas, principalmente para dar sustentação na propulsão. Joelhos moderadamente angulados, e daí talvez um dia a gente tenha que discutir o que é esse moderadamente angulados, né? Pernas proporcionais às coxas, jarretes moderadamente curtos, e daí a gente tem que tomar cuidado. Uma outra coisa, o problema é que não tem muito o que mudar. Esse moderadamente curto não quer dizer um jarrete pequenininho, tá? Mas a gente também não vai fazer um jarrete gigantesco, muito grande. E portados sempre, sempre, sempre perpendiculares ao solo. Jarrete tem que ficar em 90 graus com o solo. Ficar menos do que 90 graus ou mais de 90 graus, o cachorro tem um sério problema. Ou em ligamento de jarrete, ou ele tem jarrete muito curto, muito longo, ou tem alguma outra angulação no membro posterior que faz com que os jarretes fiquem nessa posição. Então, o ideal, ver um cão parado, ver um cão em stay, né? Não preparado em stay, mas de preferência stay natural, ele tem que ter o jarrete perpendicular ao solo. Os metatarsos retos, né, para fazer o jarrete reto, e as patas posteriores compactas com dedos mais longos que os das anteriores. Vamos estudar um pouco isso daí, caso a caso. Primeiro lugar, inserção da cauda, né? Daí eu estou puxando uma outra característica porque ela tem tudo a ver com o membro posterior, né? Desse esqueleto apendicular. Apesar da cauda ser do esqueleto base, né? Ser parte da coluna. Mas a inserção dela vai ser regida pela posição da pelve. A pelve não muito inclinada, nem muito paralela ao chão, vai dar essa inserção em 45 graus. Aparência geral, todo o membro posterior fortemente musculoso, coxas bem desenvolvidas, mais afastado que os anteriores. Gente, lembrem-se que isso que vai dar a propulsão. Todo esse conjunto dá a propulsão. Não adianta ele ter uma boa angulação, mas não ser musculoso, tá? Então, o terreiro brasileiro tem que sim ser musculoso. Você tem que ser capaz de ver os músculos ali dos membros posteriores. As coxas bem desenvolvidas e musculosas. Deixa eu ver. Joelhos moderadamente angulados. E aí a gente ainda vai ter que um dia discutir exatamente
qual o ideal dessa angulação aqui dos joelhos? Você pode pegar por dentro, por fora, são angulações complementares que dão 360 graus, né? Como eu falei, coxas bem desenvolvidas e musculosas e pernas proporcionais às coxas, tá? Se as pernas forem tamanho muito diferente das coxas, essa angulação vai mudar bastante. Para dar essa angulação que a gente precisa que as coxas sejam de tamanho mais ou menos iguais às pernas, né? E vice-versa. Como eu falei, jarrete, 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 vou falar milhões de vezes. Jarrete 90 graus com o solo, tá? E eu vou mostrar para vocês daqui a pouco paralelos um ao outro. Senão a gente perde poder de propulsão, tá? De novo, propulsão não é só jarrete, pessoal. Propulsão é membro anterior inteirinho e em conjunto com os membro posterior inteirinho, perdão, em conjunto com os membros anteriores, tá? E patas compactas com dedos mais longos do que os anteriores. Também até ajuda para propulsão, né? Porque a primeira coisa que transfere energia quando o cachorro vai começar a correr, né? Andar mais rápido, a galopar, são os dedos, né? Então, eles são um pouquinho mais longos, eles conseguem a primeira transferência de energia. Mas é lógico, isso tudo ao mesmo tempo, todos ao mesmo tempo. Também os desenhos da Rosana, nossa, eu estou gostando muito do que ela está fazendo, do trabalho do que ela está fazendo, por isso eu repito, muito bom. Alguns detalhes. Olha só, jarretes paralelos, jarrete para dentro ou jarrete para fora, o cachorro tem algum problema sério. Por exemplo, ele pode ter problema de ligamentos, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso daí. E daí ele vai ser um cachorro mais fraco, ele não vai ter tanto poder de propulsão. E um detalhe, né? Eu até uma vez estava auxiliando o Capone numa pista aqui em Curitiba uma vez e ele, olha, dá uma olhada nisso, Klaus. Se pegar da ponta do dedo até a ponta do isquio aqui, né? O ilho, o isquio fica aqui, né? A garupa fica aqui. Vai dar uma linha 90 graus com o solo, né? Totalmente perpendicular com o solo. Isso demonstra bem a angulação que ele deve ter. Aqui eu quero pegar de novo no pé, gente. É uma coisa que é típico de terrier brasileiro. Faz parte do tipo, né? Quando a gente fala tipo, né? Até tem um livro do Richard Beauchamp aqui, né? Resolvendo os problemas, os mistérios do tipo das raças. A gente tem que ver o conjunto de coisas que caracteriza a raça. E uma dessas coisas é as formas arredondadas, então a angulação da pelve vai ajudar nisso, e a inserção da cauda. Enquanto nos outros terriers a inserção da cauda é alta, no pastor alemão a inserção da cauda é baixa, no terrier brasileiro a inserção da cauda tem 45 graus. Então o ilho e o isquio não podem nem ficar muito angulados, né? Nem ficar muito paralelos ao chão. Muito angulados em relação ao chão, nem ficar muito paralelos em relação ao chão. Se ficar paralelo, a inserção de cauda vai aqui em cima. Se ficar muito angulado, a inserção de cauda vai aqui embaixo. Então, prestar atenção, né, nos cães que a gente vai usar, prestar atenção em pista também, porque esta é uma angulação de cauda, inserção de cauda, perdão, muito típica do terrier brasileiro. E daí a gente falou de membros anteriores, falamos de membros posteriores, e agora a gente vai tentar juntar os dois, né? Para falar da movimentação do terrier brasileiro. Lá no padrão fala, olha só, que legal, elegante, livre, rápida e curta. Ótimo, maravilhoso, só isso, né? Mas daí a gente tem que tomar muito cuidado, pessoal, porque é terrier brasileiro, grupo 3,
só e fala movimentação rápida e curta, pronto, é um Fox. É um Fox Terrier pelo liso, pelo duro. É um Welsh, é um Lakeland. Não, não é exatamente como os outros Terriers. Como a angulação escápulo-humeral é um pouco menor, né? Então, nos outros Terriers, 120 até 130 graus, essa angulação é maior, né? Essa linha daqui nos outros Terriers vem para cá. Então, torna a passada um pouquinho menor do que a do Terrier brasileiro, tá? Com angulação de 110 graus, a passada do Terrier brasileiro é maior do que nos outros Terriers. Isto não significa que o Terrier brasileiro é um pastor alemão. Gente, por favor, longe disso, ele continua sendo um Terrier. A passada dele é mais curta que outras raças e também tão frequente, ou quase tão frequente, tão rápida quanto nas outras raças do grupo Terrier. Tá? Então, de novo, mais uma coisa que forma o tipo Terrier brasileiro, que o difere do típico Terrier. Do típico Terrier. É claro que essa movimentação ela precisa de um membro posterior também equilibrado. E a gente vê de vez em quando um cachorro andando meio torto, ou ele tem problema na frente ou ele tem problema atrás. E algumas vezes a gente já viu isso também, né? Que o cachorro ele tem angulação errada na frente, angulação errada atrás, mas erros diferentes. Então a gente pensa assim, o cachorro não devia andar, mas ele acaba andando. Por quê? Porque essas angulações elas acabam se complementando, mesmo que sejam angulações erradas, tá? Então, o certo, e eu já vou mostrar daqui a pouco para vocês, é o conjunto dessas angulações anteriores com as angulações posteriores. Elas, em conjunto, vão atuar no cão de outra forma, principalmente no nosso caso, proporcionando ao cão menos desgaste. O Terrier brasileiro não é um cão para cobrir grandes distâncias. Vamos nos lembrar disso. As angulações dele são angulações para deixar ele conseguir se sustentar mais em pé, correr rapidamente pequenas distâncias do que percorrer grandes distâncias no mesmo dia. Pegar aqui um desenho do Jerusalem, isso daí, gente, o russo, o Eugene. Esse livro eu recomendo para qualquer um. Na verdade, esse livro é muito mais do que eu estou mostrando, tá? Ele tem as regras de ouro, de balanceamento, os 8 postulados das angulações e etc. Aqui é um Doberman, mas dá para a gente prestar atenção que o andar do Terrier brasileiro, claro, não tem alcance do Doberman, mas as angulações agem da mesma maneira, uma em relação à outra, é isso que eu quero mostrar. Então, no andar, quando ele anda, né, devagar, o corpo ele nunca perde o contato, o suporte com o solo. Ele normalmente tem 3 ou 4 patas em contato com o solo. E quando ele começa a trotar, e é o que a gente usa em exposição, né, o trote, o passo, a gente não corre, a gente não galopa em exposição, né? Mas quando ele começa a trotar, então quando ele começa a trotar, você vê as patas em diagonal se movimentando. E daí, quando ele começa no passo, as patas do mesmo lado se movimentando para a mesma direção. Então, aqui, no trote normal, as patas em diagonal na mesma direção, né? Vocês veem, aqui não dá para ver porque ele está se mexendo, né? Essas sombras são para se mexer. E aqui no passo, as patas do mesmo lado na mesma direção.
mas sempre tem suporte. É claro que como é um cão para galope, aqui não mostra o galope, né? No galope ele chega a tirar as 4 patas do solo para adquirir maior velocidade, né? Então, eu quero que vocês comecem a ver algumas coisas. Olha as angulações das patas dianteiras cruzadas com as angulações das patas traseiras. Olha só que legal. Como ficaria isto no terreno brasileiro? Uma outra coisa que a gente tem que mostrar, eu falei para vocês que as patas anteriores e as posteriores, elas têm que ser paralelas entre si, então elas não podem ter nenhuma angulação, né? E elas têm que ter uma certa distância. Então, tanto na frente quanto atrás. Elas não podem se tocar. E daí é o que a gente chama de rastro duplo, né? Ou double tracking, parallel tracking, né? Então, no terreno brasileiro, normalmente, então o cachorro, vamos pegar assim, até o Pedroso uma vez, o Pedroso do Canil Três Pinheiros de Dachshund, daqui em Curitiba, ele estava me contando que uma vez eles reuniram amigos sinófilos e foram testar isso. Daí um pegou e jogou farinha no chão e mandou o cachorro passar por essa farinha, para ficar as marcas, né, das patas. Quando eu tenho rastro simples, é um cachorro que cruza a frente. Então, uma pata vai marcando a outra. Então, eu tenho uma mesma linha, tanto na frente quanto atrás. Isso a gente não deseja no terreno brasileiro, quando ele cruza a frente, né? O terreno brasileiro é um cachorro de rastro duplo ou paralelo. Então, aqui os pés esquerdos, né, da frente e de trás, pé direito da frente e de trás, pé esquerdo da frente e de trás, e assim por diante. Existe o caso ainda de rastros mistos, né? Seria um rastro duplo com um cachorro de frente muito larga, onde que um não vai coincidir com o outro, tá? Não é o caso do terreno brasileiro, né? Daí é frente realmente muito larga. Não é o caso do nosso terreno brasileiro. Membros anteriores paralelos, membros posteriores paralelos, e daí, em relação ao rastro que ele vai deixar, vai mais para rastro duplo paralelo do que para rastro misto. A gente já está quase terminando, gente. Quais os truques que a gente deve guardar? O que é extremamente importante? Vocês se lembram quando eu terminei lá minha palestra de orelha, eu coloquei lá, importante. Importante pro terreno brasileiro. Gente, jarretes perpendiculares ao solo. Isso é muito importante para a propulsão, tá? Ponta do dedo a ponta do isquio, uma linha reta perpendicular ao solo, né? O ângulo da pelve aqui, nem muito inclinado, nem muito paralelo ao solo, né? Para dar inserção de 45 graus. Ângulo escapulomeral, 110 graus, e daí dá o alcance da passada, né? Esse ângulo A aqui, 110 graus. E daí vem o que eu quero falar do Jerusalimski, que ele coloca, se a gente vê para praticamente qualquer raça. Praticamente qualquer raça, tá? Se eu fizer uma linha aqui na pelve, né, ilho e isquio, e fizer uma linha na escápula, no padrão do terreno brasileiro só fala desse ângulo aqui não fala, né? Se eu fizer uma linha seguindo reto adiante entre os dois, este ângulo aqui vai dar em torno de 90 graus. Não precisa dar 90 graus zerado, assim, sabe? Exato, né? Vai dar em torno de 90 graus. E isso que o Jerusalimski fala que é o efeito do pêndulo, né? Então, a movimentação dele é quando esse ângulo está perto de 90 graus,
esta movimentação é uma movimentação mais leve, solta, sem tanto gasto de energia. É uma movimentação mais equilibrada, tá? Então, é importante esse pêndulo também. Gente, não precisa ser 90 graus exato, mas próximo disso, dá uma movimentação onde o cachorro não vai se esforçar tanto, então você não vê aquele cachorro gastando energia, né? Se batendo para poder andar. É uma movimentação que o cachorro vai mais direto. Mas, para isso, a gente precisa fazer com que as duas angulações sejam mais ou menos complementares para dar esse 90 graus aqui. É uma transferência de angulação, né? De um lado para o outro. Então, eu tenho as angulações dos membros anteriores, ele vai transferir, pensando nesses 90 graus, a angulação para o membro posterior. E esse é um dos motivos que a inserção de cauda do Terrier brasileiro é em 45 graus. Tá? Se eu pego 90 graus, a angulação do ilho isquio, da pelve, vai dar uma angulação que dá os 45 graus da inserção de cauda. E tem uma outra coisa, que daí até o próprio Jerusalinski, ele não dita como uma regra 100%, mas é muito importante. Se você traçar mais ou menos da ponta da escápula até a ponta do ilho aqui, né, da pelve, tem que dar uma linha paralela ao chão. Juntando com os 90 graus, daí você tem um cão extremamente balanceado que tem uma alta capacidade de movimentação sem gastar muita energia. Pessoal, como vocês sabem, eu não gosto de usar fotos nem filmes reais de cães para não causar nenhuma pane, né? Não causar assim nenhum problema com eventuais donos, criadores, mesmo que o cão já tenha morrido. Então eu tentei explicar para vocês a relação entre as angulações, os membros anteriores, membros posteriores e suas angulações com a movimentação. Isto é básico. A gente tem que saber para poder distinguir o que é uma movimentação correta do Terrier brasileiro e distinguir ela da movimentação dos outros Terriers. O juiz em pista, ele não pode querer que o Terrier brasileiro se movimente exatamente igual aos outros Terriers. Não dá. A movimentação não é muito diferente, volto a afirmar isso, mas não é igual por causa dessas angulações aqui, principalmente as angulações anteriores. E as posteriores vão dar toda a característica, né, do tipo do Terrier brasileiro, né, formas arredondadas, inserção de cauda a 45 graus e etc. Aqui, pessoal, eu deixo 4 livrinhos aí muito legais para a gente ver. O Richard Beauchamp, que, nossa, foi um dos mestres nos Estados Unidos, né? Juiz Holanda, jogou no Brasil algumas vezes, inclusive. Ele morreu uns anos atrás. Tem um livro maravilhoso que é Resolvendo os Mistérios do Tipo de Cada Raça. Como você, ele não fala nenhuma raça ou nenhum grupo, ele fala como resolver os tipos da tua raça. Obviamente, o Manual de Estrutura e Dinâmica do Cão. Tem um livro que ele, na verdade, se originou de uma pesquisa muito extensa, eu acho que da Universidade de Göttingen, na Alemanha, que foi bancado pela Confederação Alemã de Sinofilia, a VDH, que é Dogs in Motion. Quando você compra o livro, inclusive, vem um CD com filmes, que eles pegaram vários cães e filmaram eles andando com pontos, assim, para ver exatamente como fica a movimentação em relação às angulações. E, obviamente, o livro do Jerusalinski, a conformação do cão e sua avaliação. Esses 4 livros, gente, eu recomendo para qualquer um. Eu queria fazer um agradecimento ao Fernando Bretas pelos slides que ele me cedeu, a Rosana, pelos excelentes desenhos que a gente já vem discutindo há algum tempo, Carlão, que também me deu umas dicas, e o próprio Conselho Sinotécnico, Cláudio Rossi, o próprio Fernando Bretas,
com quem a gente está também aprendendo bastante cada dia que passa. De novo, eu queria dizer que se lembrem do nosso Facebook, do nosso canal do YouTube, do banco de dados, Ingros, né? Que todo mundo pode colocar os seus cachorros lá, mostrar e etc. E agradecer a atenção de todos. Eu sei que falo bastante sempre, mas é um assunto lindo, maravilhoso de se discutir e de uma raça fantástica que nem o terreiro brasileiro. Então, eu agradeço a presença de todos e a paciência que todos tiveram comigo aí durante essa apresentação. Muito obrigado. Nossa, gente, o que falar depois de uma apresentação dessa? Eu queria fazer um comentário, né? Antes da gente entrar nas perguntas, eu vou dar um tempinho para todo mundo tomar uma água, o Klaus também tomar uma O que aguinha eu aí. errei, Carlão? O que eu errei? Fica tranquilo, você não errou nada, não. A gente, inclusive, até tanto eu quanto o Zé, temos algumas coisas a complementar para te ajudar realmente no que você já fez com uma maestria muito top. O que eu quero comentar aqui é deixar bem claro o seguinte, uma coisa que eu venho percebendo, e preciso tecer esse elogio. Tanto o Klaus como o Mauro, que foram quem fizeram mais de uma palestra aqui, eu quero deixar muito claro uma percepção minha, mas quero compartilhar isso com todos vocês, o quanto eles vêm cada vez ficando melhores. Cara, tá feito aqui, Zé, acho que em nome seu e principalmente meu, vocês dois têm que se tornar árbitros. Vocês têm é verdade, vocês têm uma capacitação de observação, de olho, e por tudo que vocês vêm transformando nessas palestras aqui, vocês merecem, né? Vocês Árbitro merecem. temido, árbitro temido. Exatamente, vocês merecem, porque às vezes a presença de vocês fazendo parte do conselho, conselho, perdão, do conselho de árbitros, né, dos membros, vocês julgando as pessoas que são all-rounders e não conhecedores da raça vão prestar atenção no julgamento de vocês, para poder, sem medo nenhum, eu vou falar a verdade, copiar o que vocês fazem. Então, fica aqui um convite, fica uma dica, porque eu vejo que a cada vez vocês estão melhorando, porque você, como professor, há de me confirmar isso, Klaus. A gente aprende muito mais ensinando do que assistindo as pessoas nos ensinar. Porque a gente é obrigado a repetir para si próprio várias vezes, estudar e ganhar conhecimentos, e quando a gente ensina, a gente se fortalece. Mônica Grimaldi também demorou, já devia ser árbitra há muito tempo. Bom, e todos estão aptos aqui a se desenvolver. Mas eu queria fazer esse comentário especial ao Mauro e ao Klaus, porque eu vi a primeira palestra que eles fizeram, e o quanto, a cada vez que eles repetem uma palestra, seja outro tema, eles melhoram a postura de oratório, eles melhoram a postura de observação e tudo mais. Então, parabéns, parabéns mesmo. Eu estou orgulhoso desse time que nós estamos construindo para fazer esse conselho, para construir realmente esse padrão. Então, eu vou dar 5 minutinhos aqui, ou vocês querem já entrar para as perguntas? Vocês que sabem. No caso, até, se vocês quiserem que mande bala, o primeiro que tinha que fazer, que pediu aqui a vez de fazer umas perguntas, é o nosso amigo, né? E nada mais importante do que o nosso vice-presidente da CBKC, agradecendo a CBKC pelo apoio sempre. Nosso querido Zé Luiz, que quer fazer uns comentários. Na sequência, até eu queria fazer, mas eu vou até mudar o protocolo. Eu deixo para o final. No segundo, o Mauro pediu aqui a liberdade de fazer também, e na sequência, a Mônica Grimaldi. Então, Zé, a palavra é sua e segue aí. Eu vou só tomar uma postura diante de fazer as perguntas, para não ficar muito longo, porque eu acho que isso no YouTube não fica com um formato muito legal. Eu irei encerrar a gravação aqui para que as perguntas fiquem mais à vontade para vocês. Tá? Então, eu vou dar uma encerrada na gravação aqui para não ficar muito longo. Agradeço todos. Beleza. Uma salva de palmas ao Klaus e a todo mundo. Agradeço aqui. Mas deixa eu até fazer o seguinte, Klaus. Mais alguma coisa que você queira fazer antes de eu interromper a gravação? Alguma consideração final? E aí eu já interrompo a gravação para a gente entrar nos bate-papos aí sem tempo para não ficar muito longo. Não tenho mais nada. Então, legal. Vamos esperar o bate-papo aí. Então, beleza. Vai lá. Então,